Esse é o terceiro episódio da série Tudo que é Difícil Fica Fácil. Agora você vai começar a perceber a evolução do Davi. Você vai ver como ele começou a evoluir gradativamente, começando a reconhecer as letras do alfabeto, passando por sílabas, palavras simples e depois palavras com sílabas complexas. Observe esse trechinho desse vídeo quando ele começou a aprender as letras do alfabeto. A próxima letra, qual é? Q. Uma palavra com Q. Uma coisa que o rato gosta muito de comer. Queijo. Queijo. Muito bom. Foi. Como é o nome dessa próxima letra? R. Como? R. R. E qual é? Me diga uma palavra que começa com R. Rato. Rato. Muito bem. Um dos maiores desafios foi fazer com que o Davi memorizasse as letras do alfabeto. Mas depois que a gente conseguiu memorizar todas as letras, aí sim foi a hora de trabalhar os fonemas. Também não foi fácil, foi um trabalho duro. Por quê? Porque os fonemas têm uma quantidade de letras semelhante às letras do alfabeto. O alfabeto tem 26 letras, que na realidade inicialmente nós trabalhamos com 23, porque 3 dessas letras são letras americanas, o K, o Y e o W. Nesse primeiro momento, a gente retira essas letras, trabalha com as outras 23 e depois que o aluno começa a ler, que a gente vai inserindo e aí ele vai entendendo com maior facilidade como é que funciona o som dessas letras americanas. E o problema do Davi é que ele não associava com facilidade o som das consoantes junto com a vogal. Então eu não poderia passar esses fonemas para ele todos de uma vez, já que ele não associava usando o método fônico. E então eu tive que ensinar uma por vez. E aí tinha dia que ele vinha, tinha dia que ele não vinha. E aí a gente acabava sendo prejudicado com relação a isso. Mas com muita insistência e um trabalho árduo, a gente conseguiu. Depois que ele conseguiu associar todos os fonemas, o som da consoante junto com a vogal, nós começamos a trabalhar as palavras simples. E aí ele já tinha uma maior facilidade com a memorização, já estava ficando um pouco mais maduro e a gente conseguia trabalhar palavras com 2 sílabas, com 3 sílabas e ele se saía muito bem. E o melhor, vocês vão perceber que ele não só lia a palavra, mas ele também entendia o que era que ele estava lendo. Peteca. Não é comida. A próxima. Batata. Batata é uma comida. Depois que eu percebi que o Davi já estava seguro na leitura das palavras simples, eu queria observar se ele conseguia associar dentro da cabeça dele o som com a palavra. Então eu comecei a trabalhar com ele alguns ditados e aí ele começou a associar que a sílaba, aquele fonema que eu falava, ele poderia transformar em escrita. E a evolução foi muito boa. Vamos lá. A palavra que eu vou dizer é a palavra que você vai escrever. Escreva aí a palavra bola. Aqui embaixo. É. Muito bem. Depois de fazer esses testes, eu tive certeza de que o Davi já estava pronto. Que ele já estava seguro o suficiente para nós passarmos por uma nova etapa. E aí nós começamos a trabalhar as sílabas complexas. E para minha surpresa, ele se saiu muito bem. Escreva aí o nome espada. Espada. Boa, Davi. Agora é placa. Como é pá? Piá. Vai ficar como? Plá, vai ficar como? Com A.
Um PLA. Muito bem. Escreva agora placa. Lá. Tá. Lá. Show, Davi. Muito bom. As sílabas complexas, para quem não sabe, são sílabas que entre uma letra e outra pode vir uma letra ali, uma consoante que vai dificultar um pouco a leitura para quem ainda está no processo de alfabetização inicial. Por exemplo, eu posso ter uma palavra aqui com B, um R no meio e um A. Então, para uma criança falar bra, para ele ainda é difícil. Mas como o Davi já estava preparado para isso, a gente começou a introduzir isso. Não só com R no meio, mas com L, com R no final, com S no final, com LH, com CH. E a gente começou a trabalhar essas sílabas e ele foi lendo e tendo o sentido daquilo que ele estava lendo, né? Identificando a palavra, associando a palavra a alguma coisa. E foi muito bom a evolução que a gente teve com relação a esse trabalho aí. Após a gente fazer isso, foi hora de avançar mais um pouquinho e parar de ficar trabalhando com palavras isoladas. E aí a gente começou a trabalhar frases, misturando palavras simples com palavras complexas para que ele entendesse o sentido daquela frase. A partir do momento que ele começasse a perceber o sentido daquela frase, que mensagem aquela frase queria transmitir, era hora da gente avançar mais um pouquinho e fazer pequenas correções, como por exemplo, tirar do quadro, consertar letras, parar de misturar letras de forma com letra de cursiva e também obedecer às margens do caderno, porque muitas vezes a letra dele ficava caindo da linha ou às vezes flutuando em cima da linha, passava direto da margem do caderno. Então foi hora da gente fazer esse trabalho mais refinado, né, porque a leitura bruta ele já estava conseguindo evoluir. Então a gente poderia refinar mais um pouquinho o aprendizado dele, mas não deixando de lado aquela parte mais bruta, e aí com o tempo ele ia associando uma coisa com a outra e evoluindo cada vez mais. Agora a gente vai fazer um teste de leitura aqui com o Davi, para ver se ele vai conseguir ler essa frase. A gente vai tentar analisar o quanto ele evoluiu. Eu vou mostrar cada palavra e a gente vai ver se ele vai conseguir construir essa frase. Né, Davi? Uhum. Então vamos lá. Eu vou apontando, você vai lendo. Essa aqui. A sacola é de plástico. Como é que fica a frase? A sacola é de plástico. Muito bem, Davi. Como vocês viram, o Davi se saiu muito bem na leitura dessa frase. Ele está quase pronto. Algumas pessoas podem achar que ele está pronto, mas para mim não está, porque ele não está da forma que eu gosto de entregar o resultado. O que vocês estão vendo aqui é que muitos pais desejam que o aluno com 2, 3 meses, quando é matriculado no reforço escolar, atinjam esse nível. Mas as pessoas precisam entender que isso que está acontecendo aqui é um processo que levou o ano inteiro para acontecer. Existem alunos que vão aprender com 4 meses? Existe. Inclusive já aconteceu aqui comigo, mas nem todo. Cada aluno é um aluno, cada dificuldade é uma dificuldade e a gente precisa respeitar esse processo. E como eu disse a vocês, o Davi é um menino muito sinestésico. E lá no início do processo, eu trabalhei com eles várias técnicas, como eu falei, e uma delas foi a recompensa. E no início desse processo de aprendizado, eu fiz uma promessa para ele e para outra aluna que estudava conosco, mas que infelizmente no meio do caminho ela tomou outros rumos e não permaneceu conosco. Mas o Davi continuou e eu cumpri essa promessa. Eu vou mostrar para vocês que promessa foi essa e também eu vou mostrar o pouquinho que falta para o Davi ficar pronto para dizer assim, pode passar para a série anterior sem problema nenhum. Mas isso vocês vão ver no próximo episódio. Então não perde, espera que na próxima semana vai aparecer o próximo episódio e aí você vai ver tudo o que aconteceu, o que foi feito, qual foi a evolução do Davi, o que foi que aconteceu, qual foi o mínimo detalhe que a gente precisou ajustar e a grande surpresa que foi a promessa que eu cumpri com o Davi. Então não perde e eu espero você no próximo episódio. Eu sou Davi e o meu nome completo
Até Davi Gabriel Menezes Rocha. Também estou muito feliz.